você. Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Os destaques dessa edição. Eleições. Lei seca só começa a valer a partir das 22 horas do sábado. Justiça do Trabalho arrecada 23 milhões para pagamento de dívidas trabalhistas no Amazonas. Temporal com vento de até 50 quilômetros alaga ruas, causa desabamentos, provoca caos no trânsito e acidentes. Dilma quer voltar ao Planalto. Ex-presidente vai ao STF para ter mandato de volta. Mais de 9 mil mortos, incluindo 3.800 civis em um ano de ataques russos na Síria. Obama chega a Israel para assistir ao funeral de Shimon Peres. Salário milionário. Tite, técnico da seleção brasileira, é o segundo mais bem pago do mundo. Durante temporal, alta velocidade causa 2 acidentes de trânsito com mortes em Manaus. Motoqueiro fantasma mata homem com 11 tiros na Compensa. O Jornal da Manhã começa agora, 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 9 milímetros de chuva e o que se viu foi a cidade enfrentar um violento temporal com muita chuva. Conforme o CIPAM, o temporal foi resultado de uma linha de instabilidade registrada a leste de Manaus. A estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, registrou 35 milímetros de precipitação e rajadas de vento de 50 quilômetros hora. A estação do aeroporto Eduardo Gomes captou 13,5 milímetros de chuva e rajadas de vento a 34 quilômetros com trovoadas. Para hoje, o CPTEC e INPE fala em chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. O Climatempo diz que pode chover 14 milímetros. Com a precipitação de ontem, houve acúmulo de 103 milímetros de chuva até o momento, ultrapassando a média do mês de setembro, que fica em torno de 65 e 89 milímetros. Chuva de curta duração que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Esta é a previsão do CPTEC INPE para Manaus nesta sexta-feira. Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura e a máxima pode chegar nos 34 graus Celsius. A umidade do ar é de 70%. Os ventos nesse instante estão calmos, com 5 quilômetros hora de velocidade. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, é o 273º dia do ano. Faltam 92 dias para acabar 2016. Dia de São Jerônimo. Comemoramos ainda o Dia da Secretária e o Dia Mundial do Tradutor. Vazante de Rio Negro continua acelerada. Foram mais 17 centímetros de quarta para quinta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 73 centímetros. A história registra. O que aconteceu nesta data? 1808, Franz Schubert é levado por seu pai para participar de um concurso de coristas. 1883, a cidade de Mossoró torna-se a primeira cidade do Rio Grande do Norte a libertar os escravos 5 anos antes da Lei Áurea. 1915, em Nova York, ocorre a primeira transmissão de rádio. 1937, o general Eurico Gaspar Dutra e o presidente Getúlio Vargas divulgam o Plano Cohen. O documento forjado citava uma conspiração comunista para tomar o poder. 1981 era abolida a pena de morte na França. 1917 nascia Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que, se vivo, estaria completando hoje 99 anos de idade. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A chuva rápida e intensa que atingiu a capital ontem de manhã, com muita trovoada, foi o suficiente para causar pontos de alagação
em diversas ruas da cidade e a queda de árvores, além de acidentes com mortes. Foram registradas rajadas de vento de 50 km/h, segundo dado do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM. A chuva durou quase 2 horas e causou alagamentos e riscos de desabamento registrados pela Defesa Civil nas zonas leste, oeste e norte da cidade. O CIPAM emitiu alerta para a Defesa Civil às 10 horas e 15 minutos. A estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, registrou 35 milímetros de precipitação pluviométrica e rajadas de vento de até 50 km/h. A estação do aeroporto Eduardo Gomes captou 13,5 milímetros de chuva e rajadas de vento a 34 km/h, com trovoadas. Alberto Pellegrini, foi um verdadeiro caos ontem de manhã, trovoada e ventos fortíssimos ontem na cidade. Pois é, bom dia Paulo, bom dia Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, em áreas isoladas da cidade também, Paulo, muita chuva, muita coisa que trouxe transtorno à população. No bairro Cidade de Deus, houve também a queda de um muro, Paulo Guerra, e uma casa foi destelhada devido a esses fortes ventos. Já outros bairros da zona leste da cidade não sentiram muito esse impacto, apenas um chuvisco com tempo muito fechado. Em outros lugares, principalmente na zona oeste e centro-oeste, a situação foi bem mais complicada. 90% da cidade teve muita chuva e muita trovoada no dia de ontem, inclusive no aeroporto Eduardo Gomes, como já dissemos ainda há pouco, com chuva de 13,5 milímetros e rajadas de vento de 34 km/h. É muito vento, Pellegrini. Pois é, Paulo, considerado aí um temporal, né? A partir ali da Avenida das Torres também, muita coisa, muita ventania, as pessoas assustadas, inclusive, paravam os carros nos postos de gasolina a fim de se abrigar e esperarem o tempo melhorar. Lamentavelmente, alguns acidentes aconteceram, muita gente também foi levada às casas de saúde, aos prontos-socorros, também vítimas de acidente. Uma mulher dirigindo um carro atropelou um casal. E como é que está o estado de saúde desse casal, Pellegrini? Onde aconteceu? Todos três, Paulo, em estado gravíssimo. Ontem nós já informávamos no programa do Valdir Correia em relação a esse atropelamento, Paulo. Um carro modelo Fiat Uno trancou essa mulher que dirigia um Chevrolet Cruze. De repente, ela teve que tirar o carro da mão que ela vinha, atingindo 2 pessoas, um casal. Uma pessoa o homem ficou preso no para-brisa do carro, ficou todo arrebentado, todo quebrado. Já outra pessoa, uma mulher, foi arremessada à distância e a motorista também ficou ferida. Ou seja, 3 pessoas, das quais 2 permanecem internadas. Daqui a pouco vamos falar aqui também sobre acidentes acontecidos nas estradas. Alberto Pellegrini, um homem foi executado, foi agora de madrugada, Alberto? Foi, Paulo, já foi agora no comecinho da madrugada, no bairro da Compensa. Um homem de 44 anos, Paulo Guerra, foi morto com 11 tiros espalhados pelo corpo. O assassino disparou 15 vezes. 11 pegaram no corpo da vítima. Daqui a pouco Alberto Pellegrini vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, falando sobre os acidentes de trânsito, inclusive aquele que aconteceu na Avenida do Turismo. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, desse da Avenida do Turismo, nós passávamos às 18 horas e 10 minutos pelo local do acidente. O Fiat permanecia no local, a parte da via, né, assim, colocado no acostamento, e o carro da noitinha, Paulo, ainda estava no local. É contigo, Paulo Guerra. A chuva causou acidentes também nas estradas. Pelo menos 3 acidentes de trânsito foram registrados no dia de ontem na rodovia M070. Em um deles, uma picape que era dirigida pelo candidato a vereador de Iranduba, Manuel Francisco Abreu, deslizou na pista molhada e capotou por 3 vezes a altura do quilômetro 14. O veículo ficou totalmente destruído, mas o condutor teve apenas ferimentos leves. À noite, um veículo de passeio bateu num carro guincho que estava no mesmo local para rebocar a picape acidentada. Segundo uma testemunha, o motorista apresentava sinais de embriaguez. Outro acidente também teria sido registrado na rodovia M70 por causa da chuva que caiu na manhã de ontem. A comunidade do Arapapá, no distrito de Bela Vista e Banacapuru, reclama da falta do carro coletor de lixo naquela localidade. Segundo o morador Laércio, morador da comunidade, o carro coletor está há quase um mês sem realizar a coleta. O acúmulo de lixo e de entulhos causa insatisfação aos moradores que já estão jogando lixo doméstico no Rio Solimões. Servidores da saúde de Manacapuru realizaram hoje uma manifestação em protesto pelos 4 meses de salários atrasados. Esta já é a segunda manifestação
manifestação realizada em repúdio às ações do prefeito e a secretária de saúde por não realizarem o pagamento dos funcionários da área de saúde. A manifestação vai acontecer a partir das 7:30 da manhã, com concentração em frente ao terminal rodoviário. E atenção. Os aposentados e pensionistas da Fundação Amazon Prev que não realizaram os dados cadastrais em 2015 têm até esta sexta-feira, hoje, dia 30 de setembro, para se recadastrar. Caso contrário, terão o benefício suspenso a partir do mês de outubro deste ano até a regularização do cadastro, obedecendo os critérios do sistema de fechamento da folha e pagamento do governo do estado. Na capital, a atualização deve ser feita na sede da Amazon Prev no horário de 8 às 13 horas. Vamos repetir, os aposentados e pensionistas da Fundação Amazon Prev que não atualizaram os dados cadastrais em 2015 têm até hoje para se recadastrar. 5 horas e 56 minutos em Manaus. Mário Quintana, Tiago de Melo, Cora Coralina, Manuel Bandeira, Cecília Meireles, entre outros poetas, tiveram suas obras declamadas por alunos e ex-alunos da Escola Estadual de Tempo Integral e Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, durante o 7º Sarau Literário, apresentaram no Teatro Gebes Medeiros, no centro, durante a manhã desta quinta-feira. Com a lotação máxima do teatro devidamente preenchida por alunos, professores e convidados, o resultado de meses de ensino foram recompensados com um grande espetáculo, revelando jovens talentos. E atenção, mudanças nos locais de votação da 50ª Zona Eleitoral. Coroado, a seção 510 da Escola Municipal Arte e Cultura foi transferida para a Escola Cacilda Brauli Pinto, localizada na Rua São Pedro, no bairro do Coroado. A seção de número 727 da Escola Municipal Regina Vitória Pires Muniz funcionará na Escola Estadual Cacilda Brauli Pinto, situada na Rua São Pedro, sem número, também no bairro do Coroado. E atenção, ainda a seção 725 da CEMEI Bem-TV foi transferida e funcionará na Escola Municipal Emetério Cabrinha, localizada na Rua São João, número 17, no bairro do Coroado. Todas as seções da Escola Estadual Maria Arminda Guimarães Andrade irão funcionar no Centro Educacional Driele Barbosa, situado na Rua 13 de Maio, número 243, bairro do Coroado. Há também modificação no Zumbi dos Palmares. A seção 695 da CEMEI Humberto Calderaro Filho foi transferida e funcionará na Escola Municipal João dos Santos Braga, situada na Rua São Cristóvão, número 15, bairro do Zumbi. 5 horas e 58 minutos em Manaus. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara, Alternativa de Alvarães, Altazes FM em Altazes, Boiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Vale do Rio Madeira em Humaitá, Nova Luz FM em Canutama, Namã FM em Anamã, Urucará FM em Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupã e Eu e Você, amplitude modulada em Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Iranduba.net, Gospel 7 em Manacapuru. Os serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Voz e Bons do Porto de São Raimundo, a alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes, Beruri Josivan em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Iamundá.web Rádio, Voz Amiga no Lago do Libão, Voz e Conquista no bairro Novo Manacá, em Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Beira do Jacaré, Cultura no Repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba, e Voz Big Bom em Iranduba. 6 horas 2 minutos em Manaus. Greve dos bancários chega hoje ao 25º dia. De um lado, a FENABAN, do outro, os bancários que não aceitaram as propostas feitas pelos banqueiros. Eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Amazonas, Lindbergh Barbosa dos Santos, para que ele possa fazer uma leitura desse movimento de paralisação. Bom dia, presidente. Bom dia, Paulo Guerra. Presidente, estamos chegando aí ao 25º dia e sem aceno de acordo com a FENABAN. Exatamente, Paulo Guerra. A FENABAN, eu acho que ela quer apostar na quebra de braço e quer botar os usuários de banco realmente para pagar essa conta.
A proposta que eles fizeram no dia 9, que foi de 7%, com um abono de R$ 3.300, ela foi descartada em mesa, não teve como passar para ser deliberada em Assembleia. E agora, nessa semana, na quarta-feira, eles assinalaram com uma outra contraproposta de 7% e um abono de R$ 3.500 para 2 anos, dizendo que não tem como ter espaço para fazer uma proposta melhorada. Isso cada vez mais descontenta os colegas bancários, que uma proposta dessa para 2 anos, que não recompõe a inflação, que não recompõe o poder de compra, alegando que não tem como fazer uma proposta melhorada, aonde o lucro dos bancos já ultrapassou a casa de 30 bilhões no primeiro semestre. Então, dinheiro tem, eles estão brincando realmente, e o dono dessa greve é a FENABAN, com toda certeza. Presidente, em meio a essa proposta de acordo válido por 2 anos, apenas uma reposição aconteceria de 0,5 ou 5%? 0,5%, 0,5% em 2017. Portanto, 0,5% em 2017, que é uma verdadeira afronta para a categoria, não é, presidente? Com toda certeza, Paulo Guerra. Né? O Banco do Brasil, ele já está com lucros colocados em mesa, e o que eles têm colocado é dizendo que os lucros estão diminuindo. Ora, o que está diminuindo é o lucro, eles não têm prejuízo. Como eu já falei anteriormente, eles pagam a folha dos empregados, a maioria dos bancos, em média, só com as tarifas bancárias. Então o recurso tem. Eles não querem contratar pessoas, eles não querem melhorar na participação dos lucros, eles não querem investir na segurança e na saúde dos bancários, e estão querendo que nós aceitemos uma proposta para 2 anos, onde não recompõe o poder de compra, onde não recompõe a inflação e ainda mais, né? Estão querendo dizer que tem uma crise, onde todo mundo está vendo que não tem crise. Como eu falei anteriormente, só as tarifas bancárias têm condições de fazer um reajuste melhorado para a categoria. É bom que se esclareça também que os juros altos cobrados pelos bancos e cartões de crédito já é justamente para pagar a inadimplência, né, presidente? Logo, eles não perdem nada. Exatamente. A aplicação dos juros ela é proveniente ao risco do negócio. E como eles acham que a inadimplência também realmente está alta, hoje nós estamos pagando por ano em torno de 400% de juros. Né? Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica aumentou em 0,16%. Ontem eu estava olhando na tabela, a taxa de juros só do cheque especial. Ou seja, independente de qualquer situação, ele já vai ter um lucro publicado em seus balanços de 0,16, cobrando só na tarifa, só na taxa de juros praticada com o cheque azul, com o cheque especial. Fora as tarifas que você está colocando aí dos juros, dos cartões de crédito, do juro de financiamento, que também estão muito altos. Qual é a leitura que o Sindicato dos Bancários, através do seu comando de greve, faz da paralisação aqui em todo o estado? É uma greve muito forte, o descontentamento da condução desse movimento pela parte patronal. Ela cada vez mais descontenta, desvaloriza, humilha e faz com que faça uma proposta cada vez mais indecorosa para a população, podemos dizer assim. Porque, como eu disse, a nossa campanha salarial, ela tem retorno para a sociedade. E hoje a sociedade está pagando essa conta. A leitura que nós fazemos é que o movimento está cada vez mais forte e a FENABAN vai ter que sim vir para a mesa de negociação para poder negociar e fazer uma proposta decente. O que é pior, eles tinham marcado hoje uma reunião para começar a discussão e falaram que não tem espaço ainda, unilateralmente desmarcaram a reunião, prova tanto que a greve vai continuar ainda hoje muito forte, Paulo. Portanto, a FENABAN marcou uma reunião para hoje, já desmarcou e não remarcou não, presidente? Não tem nada agendado. Nós vamos continuar ainda porque, como eles falaram que queriam resolver pela parte negocial, nós estamos insistindo que eles venham para a mesa e tragam uma proposta melhorada. Mas não uma proposta dessa totalmente rebaixada, onde desvaloriza o bancário, onde extrapola todas as situações que possam ser deliberadas em Assembleia. Eu conversei com o presidente do Sindicato dos Bancários do Estado do Amazonas, Enberg Barbosa dos Santos, que acaba de falar aos ouvintes do Jornal da Manhã sobre a paralisação dos bancários em todo o Brasil, em especial aqui no Amazonas e na capital, obviamente. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Paulo, desejo a todos um bom dia. 6:08.
O cartão de confirmação para os candidatos que farão as provas do vestibular 2016 com acesso 2017 e sistema de ingresso seriado SIS da Universidade do Estado estará disponível nesta sexta-feira. Para obter o cartão de confirmação, o candidato precisa acessar o portal da UEA no www.uea.edu.br e deve inserir o número de seu CPF na aba Locais de Prova para obter as informações. O resultado das provas de habilidade também estará disponível nesta sexta-feira no site da UEA por meio dos links vestibulares e SIS. Provas do vestibular 2016 com acesso 2017 e SIS. As provas do SIS acontecerão no dia 22 de outubro e a do vestibular nos dias 23 e 24 de outubro. As provas serão realizadas a partir das 13 horas no horário de Manaus. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, faz hoje a abertura oficial da campanha Outubro Rosa 2016, que acontece em frente à sede da unidade hospitalar a partir das 17h30. Na programação estão inseridas apresentações musicais do coral da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz e da Banda da Marinha do Brasil. A pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus, aponta que as vendas do comércio para o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, deve ter alta de 1,11%. Na pesquisa deste ano, 600 pessoas foram entrevistadas e 87% disseram que pretendem comprar um presente com o valor do ticket médio de aproximadamente R$ 92,87. A avaliação do presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, de acordo com a pesquisa realizada, o valor do produto caiu, porém aumentou o número de pessoas que desejam presentear suas crianças. Ainda vivemos uma situação negativa, porém a expectativa é boa. Alta esperada de 1,11% ou menos empata com a expectativa de outras datas comemorativas neste ano, disse o presidente, acrescentando que a estimativa é de 48 milhões extras sejam movimentados no comércio de Manaus. Um total de 857 brinquedos foram apreendidos com irregularidades em 30 estabelecimentos comerciais do centro de Manaus durante a Operação Especial Dia das Crianças 2016, realizada na manhã de ontem pelo Instituto de Pesquisa e Medida do Amazonas, o IPEM-AM. A operação segue até o dia 5 de outubro nos centros comerciais da capital e tem o objetivo de verificar se os brinquedos atendem aos regulamentos técnicos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Ao todo, o IPM fiscalizou 25.710 produtos nesse primeiro dia de operação e notificou 2 empresas. Os estabelecimentos autuados na operação terão um prazo de 10 dias para apresentar nota fiscal que comprove a origem do produto e estarão sujeitos às penalidades previstas em lei, como multas que variam de 300 a R$1,5 milhão. 6h11. O levantamento rápido do índice de infestação do Aedes aegypti Líria em Manaus apontou diminuição de 95,4% de bairros com alta vulnerabilidade de transmissão de doenças pelo Aedes aegypti. De acordo com o resultado, agora Manaus somente tem um bairro com risco de transmissão, ou seja, com locais com maior número de criadouros do mosquito. A Secretaria Municipal de Saúde e Ciência divulgou o levantamento nesta quinta-feira, juntamente com o novo boletim epidemiológico que aponta mais de 3,8 mil casos de Zika vírus confirmados e 46 sob investigação. De acordo com o Lira, dos 63 bairros de Manaus, apenas a Cidade Nova tem alta vulnerabilidade e outros 26 apresentam média vulnerabilidade. São eles: Nova Cidade, Colônia Terra Nova, Novo Aleixo, Jorge Teixeira, Tancredo Neves, São José, Armando Mendes, Colônia Antônio Aleixo, Compensa, Alvorada, Redenção, Bairro da Paz, Santo Agostinho, Lírio do Vale, São Jorge, Santo Antônio, São Raimundo, Japim, Petrópolis, Flores, Parque 10, Centro, Morro da Liberdade, Betânia, Santa Luzia e Colônia Oliveira Machado. A Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima arrecadou em uma semana 23,9 milhões para pagamento de dívidas trabalhistas que beneficiaram 3,2 mil trabalhadores, resultado de 1.022 audiências. De acordo com o balanço da 6ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, o Tribunal Regional do Trabalho do Amazonas e Roraima obteve o 9º maior valor arrecadado entre os 24 tribunais do trabalho do país. O levantamento aponta que no total 13,3 milhões foram decorrentes de 349 acordos e outros 10,6 milhões foram resultado de 438 bloqueios no Bessanjude durante a semana de execução realizada no período de 19 a 23 de setembro. Em todos os tribunais foram arrecadados mais de 680 milhões de reais. 6h13.
A Justiça Federal condenou o prefeito de Canutama, João Osivaldo Batista de Amorim, em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal por ter constrangido e intimidado servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade na tentativa de impedir a realização de fiscalizações ambientais no município de Canutama. João Osivaldo Amorim foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$20 mil, a suspensão dos direitos políticos por 3 anos, a contar da finalização do processo, e a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditício direta ou indiretamente, ainda que por meio de empresa, pelo prazo de 3 anos. A Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira a sessão especial em homenagem aos 50 anos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no Brasil. De autoria do deputado estadual Sinésio Campos, a sessão contou com a entrega de placas e certificados de honra ao mérito ao Superintendente Nacional do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal, Henrique José Santana, o Superintendente Regional da Caixa no Amazonas, Mário Tonon, e o gerente da filial do FGTS Manaus, Eduardo Damasceno Pereira. Também participaram da sessão especial o secretário executivo da Secretaria do Trabalho, CETRAB, Breno Ortiz, que representou o governador José Melo, e o superintendente da CPRM, Marco Antônio Oliveira. A juíza eleitoral Carinha Guiar Fernandes aderiu à tese do Ministério Público de que não há que se considerar como inverídica a informação de que o candidato José Melo faz parte do grupo político de sustentação e de apoio candidato ao prefeito de Manaus, Marcelo Ramos do PR, e negou o direito de resposta da coligação Mudança para Transformar contra a propaganda da coligação por uma só Manaus do candidato à reeleição Arthur Neto do PSDB. A coligação de Marcelo foi à justiça contra a propaganda de Arthur, que afirma: a operação Maus Caminhos da Polícia Federal começa a punir a corrupção na saúde dos governos Omar e Melo, que apoiam o candidato Marcelo Ramos. Os advogados de Marcelo alegaram que a propaganda tem conteúdo sabidamente inverídico de difamatório, logo passível de direito de resposta, tudo com o propósito de atrelar a imagem do candidato com a prática de corrupção. Terminou por volta de 1h20 da madrugada de hoje o debate que reuniu 7 dos 9 candidatos a prefeito de Manaus na TV Amazonas. O encontro foi dividido em 3 blocos com temas livres e com perguntas sendo feitas entre os candidatos. Ao longo do programa, eles praticamente repetiram os discursos estratégicos que vinham mantendo ao longo da campanha e em seus programas de televisão nos últimos dias: corrupção na saúde pública e os apoios que recebem. Os assuntos principais que mais provocaram debate envolveram os problemas do transporte coletivo e a mobilidade urbana de Manaus. Participaram do encontro os candidatos Arthur Neto do PSDB, Henrique Oliveira do SD, Issa Abraão do PDT, José Ricardo do PT, Marcelo Ramos do PR, Serafim Corrêa do PSB e Silas Câmara do PRB. Luiz Castro do Rede Queiroz do PSOL não participaram do programa por não terem representatividade na Câmara dos Deputados requerida pelo Tribunal Superior Eleitoral. A lei seca no Amazonas terá horário diferenciado neste pleito. A comercialização de bebidas alcoólicas está proibida a partir das 22 horas do sábado, dia 1º, até as 18 horas do domingo, dia 2. A portaria da mudança foi divulgada ontem. A determinação ocorre por conta das eleições de 2016 e consta na lei seca uma portaria conjunta assinada pelo presidente do TRE-AM, Desembargadoria do Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, doutor Sérgio Lúcio Fontes. Antes a lei seca era entre 18 de sábado e 23 horas do domingo, e agora fica valendo a partir das 22 horas de sábado. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, muita movimentação também em relação à chuva de ontem nos prontos socorros da cidade. Pronto Socorro João Lúcio, logo após a chuva, recebeu 6 atendimentos. A grande maioria das pessoas que deram entrada, vítimas de acidente de trânsito. Durante a noite e madrugada, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito. Foi uma agressão física ocorrida no bairro Jorge Teixeira por volta de 22 horas e 30 minutos. Era uma mulher que fora agredida pelo seu próprio amado no bairro Jorge Teixeira. Moradores do ramal da Serra Baixa e Portelinha estão reclamando muito, Paulo, do número de assaltos ocorridos naquela comunidade no município de Iranduba. Até mesmo o ônibus que faz linha para o local, quando chega, Paulo, à boca da noite, por volta de 6 horas, 6:30 da tarde, muitas das vezes o motorista tem medo de entrar naquele local, onde já houve vários assaltos.
novamente, pois tem 3 vagabundos que vêm lá de longe, Paulo Guerra, segundo os moradores, e ficam aterrorizando aquela área. Lá na área da comunidade Portelinha, ali de quem vai por Açutuba. Vamos repassar essa informação ao capitão Fabrício, que vem fazendo um grande trabalho lá no policiamento de Iranduba. Vamos passar a ele essa informação a fim de coibir a ação desses bandidos que vem atrapalhando inclusive o ir e vir dos moradores da Serra Baixa, lá dos balneários do Açutuba, lá na área ali do balneário do Japonês. Coisa da melhor qualidade, e a polícia com certeza vai reforçar o policiamento na área, principalmente à noite, onde tem esses 3 vagabundos que andam fazendo ali, promovendo o terror na área da comunidade Portelinha. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria de Segurança, à noite de ontem, com a Polícia Civil e Militar nas ruas da cidade, armados com arma de fogo, com revólver calibre 38. 2 bandidos estavam praticando assaltos em cima de uma moto e ainda fizeram uma pessoa refém. Foi na Avenida Itacolomi, no bairro Armando Mendes, e os policiais da 25ª SECOM conseguiram prender os bandidos. Lá tem muitos policiais de Bril e conseguiram prender esses bandidos, os policiais da 25ª SECOM. Michele Nascimento Ferreira e Adriano Nascimento Ferreira confessaram que à noite de ontem roubaram uma motocicleta modelo Titan 150 cilindradas. Daí em diante, eles começaram a fazer arrastão na área da 14ª SECOM. Policiais do 15º e 14º DIP prenderam os bandidos que estavam fazendo arrastão e já tinham roubado uma moto lá na área da 14ª SECOM. Outro ladrão de celular foi preso. Luângelo Freitas dos Santos, de 21 anos, e Caio Felipe Ferreira, de 19 anos, foram presos à noite de ontem. Eles estavam com revólver número calibre 38 com numeração raspada, ou seja, o revólver tinha procedência ilícita sem dúvida nenhuma. Tudo aconteceu lá no bairro Novo Aleixo e foi mais uma ação da Secretaria de Segurança prendendo e tirando bandidos de circulação. Durante essa semana, mais de 100 quilos de droga já foram apreendidas pela Secretaria de Segurança, que tem como secretário o doutor Sérgio Fontes, que somente esse ano já apreendeu aproximadamente 5 toneladas de droga. E mais de polícia. Paulo Guerra, policiais da 4ª SECOM, também em ação durante toda a noite e madrugada, tiraram os bandidos de circulação. A área do bairro Grande Vitória e Nova Vitória estão sendo sitiadas pelos policiais da 4ª SECOM, que estão aí tirando os bandidos de circulação. A tranquilidade volta a reinar no bairro Grande Vitória e Nova Vitória devido ao excelente policiamento que está sendo realizado nesses bairros. Outro ladrão de celular foi preso. Foi na área central da cidade. Por volta de 20 horas, na Avenida Epaminondas, aconteceu um assalto. Bandidos acabaram sendo presos por policiais. Eles estavam em uma moto quando estavam fazendo arrastão. Daí entrou os policiais do CPA Sul e conseguiram prender os bandidos. Eles eram 3 bandidos que estavam cometendo assalto, tocando terror na área central da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Quem foi para a pedra nas últimas 24 horas? Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma movimentação intensa durante a chuva no Instituto Médico Legal. Além dos prontos-socorros da cidade que ficaram completamente lotados devido ao grande número de acidentes de trânsito ocorridos na cidade. Por volta de 9h30, um gravíssimo acidente deixou 4 pessoas gravemente feridas. Inclusive, houve rumores de que uma pessoa desse acidente teria morrido. Nós levantamos toda essa situação agora pela madrugada. As pessoas que se envolveram nesse acidente lá na Avenida Mário Ipiranga, nas proximidades ali do Carrefour de Flores, estão gravemente feridas, mas ninguém, ainda bem, foi a óbito, mas estão em situação de risco, internadas, uma no pronto-socorro 28 de agosto e outras 2 do pronto-socorro João Lúcio, vítimas desse mesmo acidente. E agora, notícias de pessoas que morreram durante as últimas 24 horas. Paulo Guerra, um desastre dos mais terríveis. Uma morte por acidente de trânsito aconteceu na estrada do Tarumã, em frente ao condomínio Parque Solimões. Uma motocicleta em alta velocidade, em meio à chuva, colidiu com um caminhão. O homem que pilotava a motocicleta morreu esmagado pelas rodas do caminhão. O corpo ficou completamente dilacerado. O homem tinha 22 anos de idade e pilotava sua motocicleta quando acabou se desequilibrando, derrapando na pista e colidindo com o caminhão. O motoqueiro morreu na hora. Conforme a Rádio Difusora já informara ontem, Departamento de Jornalismo da Difusora cobria essa matéria, tanto na programação normal, quanto também na hora do jornalismo, no programa Giro de Notícias. Paulo Guerra, na manhã, houve um violento acidente de trânsito. Um Fiat Uno colidiu com o Renault Logan e tudo aconteceu assim. Chovia forte na cidade. Um homem, juntamente com sua esposa e uma filha de 5 anos, estavam em um Fiat Uno na estrada do turismo, a famosa estrada do Tarumã. Quando, de repente, Paulo Guerra, esse homem que dirigiu o Fiat, perdeu o controle do veículo numa possível aquaplanagem. O carro rodou na pista, bateu em uma árvore do canteiro central e invadiu a pista do sentido contrário, invadiu a pista na contramão. Nesse momento, vinha um Renault Logan dirigido por um policial federal de 48 anos de idade. Devido à violência do impacto, o motorista do Fiat Uno foi arremessado do carro. Como diziam lá popularmente, ele foi cuspido do carro e já caiu morto na frente do Renault Logan. Paulo Guerra, o Fiat Uno ficou completamente destruído. Mãe e filha estão ainda internadas em estado grave devido a esse acidente. Por volta de 18h10, quando nós passávamos no local, estávamos trabalhando no programa Giro de Notícias e o carro ainda estava no local. O Fiat Uno ainda estava no local. Foi apenas retirado do meio da pista e colocado à margem da pista, colocado numa área de acostamento. O carro completamente destruído, com pedaços do carro, sangue ainda, com marcas de sangue. Esse carro, muita gente parava para fazer foto, outros para olhar mais de perto. Por volta das 18h10, o carro ainda permanecia no local. Morte no bairro da Compensa. Uma pessoa morreu no bairro da Compensa e tudo aconteceu assim. Era aproximadamente 23h30.
9h59, ou seja, já final de noite, começo de madrugada, quando um homem caminhava pela rua 15 de dezembro no bairro da Compensa. Ele não sabia, mas estava prestes a morrer. Ele também não sentiu a morte. Ele estava tranquilo, estava alegre, arrastava a sandália e assoviava. Ele não sabia, mas estava prestes a morrer. De repente, quando esse homem caminhava pela rua 15 de dezembro, apareceu o motoqueiro da morte, o motoqueiro fantasma. O homem que estava na garupa da motocicleta abordou esse homem, abordou a vítima, olhou bem nos olhos dele e friamente executou a vítima. Ele foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10, 11 balaços pelo corpo. E como é que escapa com 11 balas? As informações dão conta de que ele nem mesmo agonizou. Após os balaços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A campainha da morte cantou, a campainha da morte tocou no bairro da Compensa por volta do começo da madrugada de hoje. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 102 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo, dois homens que deram entrada molestados sexualmente. Um deles estava bebendo com seu amigo. De repente, os dois resolveram sair do bar e terminar a cachaçada em casa. Tava somente os dois. E o anfitrião, o dono da casa, possivelmente já estava mal intencionado ao ver o seu colega de copo jogado, bêbado, jogado no sofá. O homem que estava junto com ele resolveu praticar sexo com ele, ou seja, ele estuprou o seu colega de copo, ele molestou o seu amigo. Quando acordou no começo dessa madrugada, o homem que havia sido molestado queria matar o seu feitor. Ele chorava dizendo que havia sido desgraçado. Ele foi ensanguentado ainda ao pronto-socorro. O agressor, o estuprador, é conhecido na área onde mora como Cavalo. Triste realmente essa situação. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1550, primeiro sorteio, dezenas 02, 17, 18, 20, 26 e 44. Segundo sorteio, 04, 07, 16, 17, 28 e 46. Ninguém acertou nas duas faixas. Quina concurso 4.196, dezenas sorteadas 19, 22, 31, 40 e 45. Não houve acertador. Na quadra, 104 apostas, cada uma recebe R$3.047,77. O terno teve 4.556 ganhadores com premiação individual de R$104,61. Tem Duque, né, Eduardo? Tem Duque. Foram 107.575 ganhadores com o prêmio magnífico de R$12,43. Chega a ser um prêmio, Eduardo, R$2,43. Poupança nele. Time Mania, concurso 936. Time do coração foi o São Paulo. Dezenas sorteadas 12, 20, 30, 56, 69, 76 e 78. 6 números sem acertador. 5 números
144 apostas, R$724,48. 4 números, 2.358 ganhadores. O prêmio R$6, prêmio fixo. E para 3 números, 24.399 apostas, o prêmio R$2. outro grande prêmio, 6h37. Esportes. A CBF anunciou que a mudança no calendário da Copa Libertadores, que ficou maior, vai fazer a Copa do Brasil ficar mais curta. A competição vai ter menos semanas, mas vai manter o mesmo número de datas do formato atual. Com o aumento do número de times da Libertadores, também é possível que o G4 do Campeonato Brasileiro passe a ter um G5, ou seja, o torneio classificaria 5 equipes para a competição continental. Essa mudança vai ser discutida em uma reunião do Comitê Executivo da Conmebol no próximo domingo. O América Mineiro confirmou no fim da tarde de ontem que mandará seu jogo contra o Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro no dia 9 de outubro no Estádio do Café, em Londrina. O técnico Tite é o segundo treinador mais bem pago do mundo. 10,4 milhões de reais por temporada. O treinador da Turquia, Fatih Terim, é o primeiro colocado, recebendo só 11,3 milhões por temporada. O britânico Lewis Hamilton da Mercedes foi o mais rápido no segundo treino livre do Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 nesta sexta-feira no circuito de Sepang. O segundo colocado foi Nico Rosberg. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás 4, Paraná 0. Copa Sul-Americana. Lagoiara 0, São Lourenço 2. Cerro Porteño 4, Santa Fé 1. Os jogos de hoje. Campeonato Brasileiro Série C. Botafogo e ABC, Botafogo de São Paulo e ABC. Botafogo da Paraíba e Boa Esporte. Pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Luverdense e Tupi. Bahia e Criciúma. Avaí e Paysandu. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 1,69% com 58.350,57 pontos após 2 dias seguidos de ganhos. O resultado foi puxado principalmente pelo desempenho negativo das ações da Petrobras, da Vale e dos bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil. O dólar subiu 1,05%, cotado em 3,256 depois de 2 dias seguidos de baixa. O IBGE divulga os dados do desemprego no trimestre encerrado em agosto medido pela PNAD. Entre maio e julho, 11,8 milhões de pessoas desempregadas. O Natal deve gerar mais de 10 mil vagas temporárias no país neste ano. O Banco Central vai divulgar hoje o resultado das contas do setor público consolidado em agosto e no acumulado do ano. O rombo das contas públicas é de 36,59 bilhões de reais até julho e de 154 bilhões de reais em 12 meses, o equivalente a 2,54% do produto interno bruto PIB. O IGPM, índice usado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel imobiliário, acelerou em setembro. Depois de uma alta de 0,15% em agosto, o indicador registrou um avanço de 0,20% no mês seguinte. No ano, o IGPM acumula aumento de 6,46%. O principal responsável por essa alta foi o índice de preços ao produtor amplo, que mede a variação dos preços no atacado. O IPA corresponde a 60% do IGPM e teve alta de 0,18% em setembro, depois de ter registrado uma variação positiva de 0,04% em agosto. O Conselho Monetário Nacional decidiu em reunião nesta quinta-feira adotar uma medida que facilita o financiamento pelas instituições financeiras de imóveis novos de até 1,5 milhão por meio de juros menores de até 12% ao ano, vigentes no Sistema Financeiro de Habitação SFH. Os juros de mercado para essa categoria de imóveis normalmente são mais elevados, com percentuais diferentes de acordo com cada banco. Com a decisão do Conselho Monetário Nacional, a partir de agora e durante um ano, os bancos poderão destinar 6,5% do saldo médio dos depósitos captados por meio da poupança para financiamento de imóveis de 1,5 milhão, com as regras do SFH, juros mais baixos. As contas do governo federal fecharam o mês de agosto com déficit de 20,3 bilhões de reais, o pior resultado para o mês desde o início da série histórica em 1997. O valor representa um aumento de 268,9% em relação ao resultado negativo no mesmo mês do ano passado, já descontada a inflação no período. Os dados foram divulgados pelo Tesouro Nacional, que aponta o rombo na Previdência como o principal responsável pelo mau desempenho nas contas. E atenção, o candidato a prefeito do município de Iranduba, Nonato Lopes, declarou ainda há pouco que não procedem as informações difundidas através das redes sociais
e em meio à população do município de que sua candidatura teria sido indeferida pela justiça. A informação divulgada nas redes dá conta de que ele não seria mais candidato. Nonato Lopes afirmou que o seu nome foi referendado pelo Tribunal Regional Eleitoral e que os boatos que circulam nas redes têm por objetivo desestabilizar sua candidatura. 6h43. A greve dos bancários está deixando fechadas agências e centros administrativos em todo o país, o que dificulta a vida de quem precisa fazer saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou receber algum benefício social na Caixa Econômica Federal. Embora para alguns serviços seja necessário buscar o atendimento diretamente em uma agência, a Caixa informa que conta com extensa rede de atendimento alternativo pelo país, incluindo lotéricas e correspondentes da rede Caixa aqui, que também pagam benefícios sociais como Bolsa Família, Seguro-Desemprego e FGTS, entre outros serviços. Saques de até R$1.500 podem ser feitos em lotéricas e rede Caixa aqui. O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu nesta sexta-feira do mercado de futuro de Londres, cotado a $48,86, baixa de 0,77% frente ao fechamento da sessão anterior. As eleições municipais em Tumbiara, no interior de Goiás, vão ser mantidas apesar do assassinato do candidato a prefeito José Gomes da Rocha do PTB. A decisão foi anunciada pelo Tribunal Regional Eleitoral Goiano. O nome e a foto de José Gomes vão aparecer nas urnas eletrônicas porque elas já foram lacradas. Os votos dados ao candidato vão ser computados para o substituto dele na chapa. Temer faz sua primeira visita à Argentina como presidente após viagens à China para a reunião do G20 e Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. O ministro José Múcio Monteiro pediu em relatório que o Tribunal de Contas da União rejeite as contas do governo Dilma Rousseff em 2015. A apreciação do processo no tribunal será na semana que vem. O pedido de reprovação se baseia em conclusões da área técnica do TCU, que apontou 15 irregularidades de maior gravidade cometidas durante a gestão Dilma no ano passado. Tratam-se das chamadas pedaladas fiscais, com recurso do Plano Safra e do Banco do Brasil, e da edição de decreto de suplementação orçamentária em desacordo com a lei. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu para o STF que a maior e principal investigação da Operação Lava Jato seja dividida em 4 grupos de acordo com os partidos envolvidos. Ela apura se existiu uma organização criminosa com a participação de políticos e empresários para fraudar a Petrobras. A divisão foi proposta com o objetivo de otimizar as investigações. Ao Supremo, Janot afirmou que se trata de uma grande teia criminosa na qual integrantes do PP, PT e PMDB se utilizaram dos partidos para lotearem a Petrobras. O juiz federal Sérgio Moro decretou o sigilo do inquérito da Polícia Federal que investiga crimes relacionados ao setor de operações estruturadas da empreiteira Odebrecht. Esse setor também ficou conhecido como Departamento da Propina. É um grande departamento. O objetivo é evitar a divulgação de informações que poderiam comprometer o andamento das investigações da Operação Lava Jato. Um trem atingiu uma estação de passageiros em Hobcan, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, na manhã de ontem. A única vítima fatal do acidente é a brasileira Fabiola Bittar de Crum, de 34 anos. Ela mora em Santos, São Paulo. Outras 114 pessoas ficaram feridas. Passageiros relataram que o trem não conseguiu reduzir a velocidade ao chegar à estação. Bateu na barreira da plataforma e causou desabamento de parte do teto da estação. As causas ainda estão sendo investigadas. A Bolsa de Valores da Malásia, em Kuala Lumpur, foi evacuada hoje após receber uma ameaça de bomba. Por volta do meio-dia, horário local, informaram fontes oficiais. Os Estados Unidos acertaram em segredo com o Irã a suspensão das sanções da ONU contra 2 bancos desse país no mesmo dia, 17 de janeiro, no qual Teherã liberou vários americanos que tinham detidos, segundo informou nesta sexta-feira o The Wall Street Journal. As ações dos bancos registravam queda na manhã de hoje na Bolsa da Europa, de Paris a Londres, passando por Milão e Madrid, arrastadas pelos temores sobre a solidez do Deutsche Bank. Às 9h50, 4h50 no horário de Brasília, o Société Générale perdia 4,09% a 29,56 euros em Paris. O Barclays cedia 3,11% a 162,10 pence em Londres. O Unicredit recuava 4,17% a 1,951 euro em Milão, enquanto o Santander caía 4,59% a 3,77 euros em Madrid. Há um agravamento na percepção do risco para os investidores, disse a agência France Presse Alexandre Baradez, analista da IG France. O Papa Francisco viajou nesta sexta-feira como peregrino da paz para a Geórgia e o Azerbaijão, no Cáucaso,
3 meses depois de visitar a Armênia para promover o diálogo e a reconciliação nesta região marcada pelas divisões. Mais de 9.300 pessoas, incluindo 3.800 civis, morreram nos ataques russos na Síria desde o início da intervenção militar de Moscou há exatamente um ano, informou nesta sexta-feira o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Desde 13 ou 30 de setembro de 2015, os ataques russos deixaram 9.364 mortos, entre eles 3.804 civis, 2.746 combatentes do grupo extremista Estado Islâmico e 2.814 milicianos dos outros grupos rebeldes islamitas que lutam contra o regime do presidente sírio Bashar al-Assad, segundo a OSDH. A ONG, que tem sede na Grã-Bretanha, conta com uma ampla rede de fontes médicas, militares e civis na Síria. Apesar dos apelos internacionais dos últimos dias pelo fim dos ataques, sobretudo na cidade de Alepo, no norte do país, a Rússia afirmou que continuará com os bombardeios. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou hoje ao aeroporto internacional Ben Gurion, próximo a Tel Aviv, a bordo do Air Force One, para assistir dentro de poucas horas ao funeral do ex-presidente Shimon Peres. À frente de uma grande delegação de mais de 30 funcionários de alto escalão, Obama fechará com um discurso as honras fúnebres por Peres, que morreu na quinta-feira aos 93 anos e que será enterrado hoje no cemitério do Monte Ezi de Jerusalém. Obama será, junto com o ex-presidente Bill Clinton, o único líder mundial que falará nesta cerimônia. Entre os altos cargos e personalidades políticas americanos que o acompanham estão o secretário de Estado John Kerry e o líder da minoria democrata na Câmara dos Deputados Nancy Pelosi, assim como mais de 20 congressistas e senadores, além de vários diplomatas. Quase um mês depois de o Senado aprovar o impeachment, a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff protocolou ontem aquele que deve ser o último recurso pedindo a anulação do processo pelo Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança, com 493 páginas, questiona o que o advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, chama de falta de justa causa, isto é, a falta de motivos jurídicos para o afastamento da petista. Na peça, Cardoso pede que até que o recurso seja julgado em definitivo, seja concedida uma sentença liminar provisória para que Dilma possa voltar à presidência ou para que, pelo menos, o atual presidente Michel Temer volte à condição de interinidade. Só isso que a Dilma quer. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. TSE encontra mais de 300 milhões em doações suspeitas. A Folha de São Paulo. Banco poderá financiar imóvel de até 1.500 com juro menor. O Estado de São Paulo. Faquim dá 10 dias para Temer e Congresso explicarem medida provisória do ensino médio. Vamos ao Planalto Central, na capital da República, com o Correio Brasiliense. Bancários só vão se unir na segunda e greve deve chegar a 28 dias. O Valor Econômico. Se necessário, o imposto vão subir, mas não será nem em 2016 nem em 2017, diz Meirelles. Estado de Minas. A cada 40 segundos morre uma pessoa de doença cardíaca no Brasil e no mundo. No Recife, o Jornal do Comércio. 5 obras da Odebrecht de Pernambuco são investigadas pela Polícia Federal. Fortaleza, Diário do Nordeste. STJ afasta desembargadores acusados de vender habeas corpus no Ceará. O 0 Hora de Porto Alegre. Brasileira morre em acidente com trem em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Cigás amplia no setor comercial e residencial de Manaus. Agora. Estuprador é morto a tiro pelo marido da vítima. O Em Tempo. Confronto final. A crítica. Pesquisa eleitoral. Reviravolta na campanha. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A Grife dos Comunicadores. Hoje, eles partem romantismo pelos céus da Amazônia. Valdir Correia e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h53 em Manaus. 24 horas no ar, Difusora.